Olá pessoal, aqui é o Kendi novamente, rumo à prosperidade. E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Legal, comigo também. Eu queria fazer um agradecimento aqui antes de começar o vídeo a dois amigos meus que me ajudaram aqui. O primeiro, o Caio, né, que foi meu coach nos processos de coaching, mas antes de tudo ele é meu amigo, né? Ele bolou esse símbolo aqui do canal, e também ao Zé Paulo, que fez o brinde aqui, que imprimiu na caneca e ficou show, viu? Parabéns pro Zé Paulo e muito obrigado aí pro Caio por ter ajudado aí na elaboração aí dos símbolos. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade com aquele assunto, né, de rumo à prosperidade, como diz o canal. Partindo das pessoas que começaram com dívidas, né, nesse caminho, nessa jornada até o seu objetivo a ser alcançado. Então no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o colchão de liquidez. Esse colchão de liquidez eu já falei em vídeos anteriores, né, no começo do canal. Quem acompanha há mais tempo sabe que eu já falei disso, mas é um assunto muito importante e por isso eu retomo ele, e agora no contexto desse caminho, né, dessa jornada aí para o objetivo da pessoa. Então a gente já falou sobre dívidas, né, sobre se você está bem endividado, o que você deve fazer, como que você deve encarar, né, a sua dívida, porque a dívida não é para fugir, porque quanto mais você foge dela, maior ela fica, né? Então é para você encarar a dívida e enfrentá-la, lembrando que isso aqui não é o único passo, tá? Você tem que ter a mentalidade voltada para o seu objetivo, de modo que o pagamento da dívida seja apenas um dos passos e não trabalha com o seu cérebro só para pagar dívida, senão você sempre vai ter dívida para ficar pagando. Uma das maneiras para você encarar a dívida é você, né, pagando da maneira como eu falei no vídeo anterior, né, pedindo empréstimos com juros menores para pagar os de juros maiores, tal. Você renegociar as dívidas com pessoas para quem você deve e, paralelamente, ou então depois que você terminar de pagar as dívidas, você formar esse colchão de liquidez. O que seria esse colchão de liquidez? Seria um investimento, né, uma aplicação no qual ou na qual você junta de 3 a 12 meses dos seus custos mensais. Como é que funciona? Se você é uma pessoa que tem uma certa estabilidade no seu emprego, ou você é servidor público, ou trabalha numa empresa que presta serviço para o serviço público, tal, ou uma empresa pública, as chances de você ser demitido são muito baixas. Existem, mas são baixas. Então você pode ter aí os 3 meses de folga. O que seria essa folga, né? Que se acontecer alguma coisa, você tem um dinheirinho lá para se manter. Ao passo que se você é um profissional autônomo, né, tem seu próprio negócio e tal, é interessante que você guarde no mínimo 12 meses dos seus gastos, tá? Por quê? Porque pode acontecer diversas coisas no meio do caminho que exigirão um dinheiro para ser gasto naquilo. Então, de repente, se você é empregado ou é profissional liberal autônomo e está passando por uma crise, né, no caso como a gente passou e está passando por ela, né, estamos nos recuperando, mas ainda a gente está num período do Brasil que a economia, né, não está naqueles níveis ótimos, mas ela está se recuperando. Então, principalmente nesses períodos, é interessante e é necessário que a gente tenha reservas financeiras, e é para isso que serve o colchão de liquidez. Então, se você é alguma coisa entre muito estável e pouco estável, você pode ficar com 6 meses, 9 meses de gastos, né? Gastos seus, ou se você tiver família, gastos da sua família. Tá? Então você pega quanto você gasta por mês, multiplica isso aí por 3, 6, 9, 12 ou mais, da maneira que você quiser.
o que acontece? O colchão de liquidez, como o próprio nome diz, ele precisa ter liquidez. E o que é liquidez? É a capacidade de um ativo que você tem de se transformar em dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Um imóvel, né? Você tem uma casa, é sua, tá? Só que você precisa, de repente, de dinheiro vivo, né? Dinheiro na conta corrente, porque aconteceu algum imprevisto que você não esperava e a quantidade de dinheiro vai ser relativamente grande. Então você tem um imóvel, só que se você tem um imóvel só, você não tem muito dinheiro na conta, né? Um exemplo assim, se você não tiver. Então você vai precisar vender esse imóvel muito abaixo do preço para conseguir o dinheiro mais rápido, ou se você não fizer isso, você vai demorar um certo tempo aí para vender o imóvel. Então o imóvel tem uma liquidez baixa, ao passo que do outro lado o dinheiro propriamente dito, cédulas, né, moedas, são 100% líquidos porque eles já são dinheiro. Mas há aplicações, investimentos, que você também tem liquidez, que o pessoal fala de liquidez diária, tá? Quer dizer, precisou do dinheiro hoje mesmo está na sua conta, ou então no máximo até amanhã está na sua conta. Também, por causa dessa liquidez alta, não se espera um ganho alto também, tá? Porque geralmente o que acontece é que quanto mais tempo você deixa parado, né, na verdade emprestado ou investido o seu dinheiro num lugar, mais a instituição que pediu emprestado para você vai te pagar de juros. Então, essas aplicações bem líquidas que vão servir para o colchão de liquidez, não se espera que elas tenham um bom desempenho de pagamento de juros, tá? Então, basicamente, você pode aplicar no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma das modalidades de títulos do governo federal, tá? Mas é o que dá mais liquidez, é o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic, que eu já falei em outros vídeos, todo dia ele vai rendendo. Então você pega a taxa Selic, over, e transforma ela em diário. Então todo dia o útil vai rendendo um pouquinho. Tá? Então esse é o Tesouro Selic. Você pode ter também alguns fundos DI, só que toma cuidado, tá? Fundo DI que seja barato, ou seja, com administração muito baixa. Tem uns aí vendendo a 0,2% ao ano, que é muito boa essa taxa, tá? Só que você só vai encontrar em corretoras. Se você for colocar o seu dinheiro num fundo DI de banco grande, aí a taxa de administração vai comer seus lucros e você vai dar mais dinheiro para o banco do que ele vai dar para você. Tá? Então, fundo DI você tem que tomar cuidado, principalmente com um banco grande, porque as taxas são muito altas. Dependendo da taxa cobrada, você vai perder até da poupança, tá? É ridículo, mas é assim. E tem CDBs, por exemplo, com liquidez diária. Então você precisou do dinheiro lá no dia, aí você consegue. Também, como eu te falei, a rentabilidade você não vai esperar que seja alta como um CDB em que você só pode retirar no fim do prazo e que nem um prazo grande. Tá? A rentabilidade é diferente. Então, basicamente é isso. Você vai procurar essas aplicações, tá, que te deem uma boa liquidez. Por que eu não aconselho vocês a colocarem na poupança? Porque a poupança rende menos do que o Tesouro Selic, por exemplo. E não é tão seguro quanto o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic ele é um título do governo federal, que é o melhor pagador, vamos dizer assim. Ele não vai falir. Se o governo falir, todo o resto já faliu antes. Lembra da poupança na época do Collor? Ele confiscou lá. Então, você tinha dinheiro na poupança, mas não podia tirar aquilo que você queria. Então, o Tesouro Selic é bem mais seguro
além de render mais, além de render todo dia, e a poupança só rende uma vez por mês, né, naquele mêsversário, né? Então se você aplicou dia 10, só dia 10 que vai render aquilo que tiver. Se você tiver R$ 1.000 e tirar 400, no final só vai render em cima dos 600, não do 1.000. Mas, por exemplo, eu conheço algumas aplicações aí, CDBs, que dão 118%, 122% do CDI. Eu acho que é muito melhor do que colocar no Tesouro Selic. Sim, realmente é verdade que dá uma rentabilidade boa, né, acima do Selic, mas como bem lembrado pelo nosso mestre das finanças, o Gustavo Cerbasi, aplicações desse tipo não servem muito para o colchão de liquidez, porque para render, para ter essa rentabilidade, a instituição usa esse produto de forma que você coloque o dinheiro e fique muito tempo com ele parado. Ou seja, você fica 2, 3, 4, 5 anos sem mexer nessa aplicação, não, sem fazer a retirada. Senão você é penalizado. E além disso, por ser CDB, né, ligado às instituições financeiras, né, bancos e tal, então não tem tanta segurança quanto o Tesouro Selic. E aí é importante, né, você tem as agências de classificação de risco, que você consegue mensurar mais quão seguro ou arriscado aplicar na instituição, mas de qualquer forma é menos seguro do que aplicar no título do governo federal. Então, esse tipo de aplicação é boa, só que não para isso que a gente se propôs, que é o colchão de liquidez, tá? Por causa disso aí, que a liquidez desse produto é muito baixa. Então, por isso que eles podem oferecer para você 100 e poucos % do CDI, porque você vai ficar com o dinheiro parado lá. Então, isso aí serve como diversificação, e a diversificação não é só composta de 2 produtos, mas são diversos produtos, e esse produto você pode sim utilizá-lo para colocar os ovos em diferentes cestas, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, como o pessoal diz aí, tá? Então serve, mas não como colchão de liquidez. Seria um próximo passo, né? Ou seja, depois que você pagou as dívidas ou está pagando e começou a fazer seu colchão, quando você terminar, aí você pode fazer as aplicações mais arriscadas. Ah, mas eu quero fazer isso paralelo. Eu quero tanto fazer o meu colchão de liquidez quanto aplicar em ações, por exemplo, ou em outras aplicações de renda fixa. Você pode fazer? Pode, né? O pessoal especializado recomenda que você primeiro faça esse colchão de liquidez, para depois você se arriscar. Por quê? Porque se numa eventualidade, né, de alguma necessidade médica, por exemplo, ou então se você, sua esposa ou seu marido ficarem desempregados, vocês vão começar a tirar dinheiro dali. E se vocês forem abençoados, né, nada disso vai acontecer e vai estar tudo normal, e aí você tem aquele montante que você chegou no colchão de liquidez, tal, que equivale a de 3 a 12 meses dos seus custos, e a vida segue normal, e de repente você vê uma oportunidade aí de aplicar no investimento. Então o que você pode fazer, você pode tirar parte desse montante que vocês juntaram e aplica lá, porque tem investimentos que tem um mínimo, um valor mínimo, 5 mil, 10 mil, 50 mil e tal. De repente você tem esse dinheiro e não está acontecendo nada com a sua família, graças a Deus. Então você vai lá e aproveita essa oportunidade. Lembrando que logo que você fizer isso, os próximos dinheiros vão servir para você repor esse colchão de liquidez. Então ele serviria como se fosse uma bateria, na qual você dá uma descarregada lá porque você aplicou no outro investimento que rende mais, mas que não tem tanta liquidez, e aí depois você vai recarregando de novo, né, para que nunca você fique descoberto.
Então é um negócio bem interessante. Se você fizer, já começar a fazer isso paralelamente ao colchão de liquidez, não tem problema também, ao meu ver, né? Por quê? Porque você, com essas outras aplicações, você consegue ter rentabilidades maiores do que essa do colchão. Se você trabalha bem, você pode aumentando o volume dessas outras aplicações enquanto você vai alimentando seu colchão, e aí de tempos em tempos, né, 2 vezes por ano, 1 vez por ano, 1 vez por mês, aí você que sabe. Aí você vai transferindo daqui desses juros que você conseguiu maior do que no colchão de liquidez e passa para o colchão de liquidez. E aí ele dá um avanço, mais do que se você só estivesse contribuindo normalmente. E aí, né, se tudo se mantiver crescendo, né, os juros e tal, o montante acumulado, aliás, você vai fazendo isso. À medida que o tempo vai passando, né, você vai contribuindo aqui também com o colchão de liquidez, mas de tempos em tempos você pega esse montante que cresce mais rápido do que o colchão, pega lá e taca aqui. E aí ele vai. E aí vai. Então, você pode fazer isso também. O problema é que aqui essa parcela que você usa para rendimentos maiores do que o colchão de liquidez, geralmente você vai tentar alguma coisa mais arriscada, né, como renda variável. E se você não souber o que está fazendo, ou se as coisas andarem ao contrário do que você entende, ou do que você pensou, aí esse dinheiro que você aplicou lá pode diminuir. Aí vai dificultar que você vá jogando dinheiro no colchão de liquidez. Então esse é um risco que você corre, né? Mas aí, se você estude, preste atenção aí nas notícias, né? Vá lendo vários blogs, vários sites de finanças, que daí você vai se educando financeiramente. Então a probabilidade de dar certo é maior do que alguém que não estuda e não está nem aí e botou o dinheiro naquela aplicação por sorte, tá? Então, na minha visão, é bem útil você fazer isso, né, e paralelamente dando ênfase mais ao seu colchão de liquidez, tá? Então a maioria, né, do seu dinheiro vai para esse fim, e aí uma partezinha você bota na parte mais arriscada. Assim você vai conseguindo alavancar mais, tá? Mas nenhum problema também se você colocar todo o seu dinheiro no colchão de liquidez até alcançar e depois você começar a partir para os outros investimentos mais arriscados, tá? Aí você que sabe, conversa com a sua família aí para ver o que vocês querem, mas de qualquer forma vai dar certo se você agir. Muita gente que conhece, mas não faz nada, espera os outros fazerem, e aí não adianta nada, né? Mas se você fizer, você tomar as rédeas da sua vida financeira, né? E o restante também, mas se você tomar as rédeas, a probabilidade de você ter sucesso é bem grande, tá? E eu sinceramente acredito em você, eu acredito que você queira o melhor para você mesmo e para a sua família, né? Caso você não tenha família ainda, a família que você vai ter, tá? Porque você é uma boa pessoa, então você vai conseguir uma boa família também. E você tem que estar preparado para quando vier, ou então você que já tem família, para que não fique descoberto, né? Porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é um dos que mantém a casa, ou a esposa ou o marido, ou o companheiro ou companheira. E então você não quer ver seus filhos e a sua família, né, de um modo geral, seus pais, se você mora com eles, você não quer ver eles desprevenidos, né, assim, poxa, sem proteção alguma, né? Então prepare-se, e eu espero que com esses vídeos aí que eu estou fazendo ajude vocês aí de alguma maneira, tá bom? Então é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo e rumo à prosperidade.